iPhone 13 Pro com sinal do Wi-Fi fraco, ele encontra poucas redes. Olá, eu sou o João Pedro da SH School e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um iPhone 13 Pro que chegou aqui pra gente com um sinal do Wi-Fi fraco. O aparelho encontrava poucas redes no Wi-Fi e no Bluetooth só encontrava outro dispositivo se encostasse do lado dele. Tá? Então quero compartilhar esse diagnóstico aqui com vocês, mostrar onde que estava a falha e explicar um pouquinho mais a respeito desse problema, que pode acontecer também com qualquer outro iPhone, tá? Acontecia muito com o iPhone 6, já peguei iPhone 7, iPhone 11, enfim, vários iPhones com essa falha de encontrar poucas redes no Wi-Fi. O cliente costuma chegar reclamando que o aparelho só funciona no Wi-Fi perto do modem, tá? Então vou compartilhar com vocês aqui agora esse diagnóstico aqui, como que eu cheguei no reparo. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, ativa também o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. E se esse vídeo te ajudar, não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube entregar os nossos vídeos para mais pessoas. Então, bora lá pro diagnóstico. Beleza, pessoal, eu tô aqui com o iPhone 13 Pro que tá com defeito, tá? E do lado também um outro iPhone 13 Pro, vocês já vão entender o porquê. E também uma antena aqui que eu utilizei no teste, tá? Vou explicar já já para vocês. Primeiramente, normalmente quando o iPhone apresenta falha de Wi-Fi, no sentido de encontrar poucas redes, a gente precisa entender isso. Normalmente falha é relacionada ao sinal fraco, o defeito ele está em uma das antenas, tá? Normalmente o defeito está em uma das antenas. É assim desde, sei lá, o iPhone 6, iPhone 5S, todos os iPhones que eu peguei que estavam com sinal fraco de Wi-Fi, o problema estava em uma das antenas. Por exemplo, o iPhone 6 tinha um defeito crônico, que aquele flexinho ali na parte superior quebrava bastante. Era muito comum. Mas esse caso em específico não era uma falha vamos dizer assim, nos periféricos, né? Estava relacionado à antena também, mas não era uma falha nos periféricos. E até então, né? Eu tenho quase certeza que esse é o primeiro caso que eu pego que era uma falha na placa e não em um dos periféricos, tá? Ou, por exemplo, no FPC, que seria na placa, mas é algo mais externo, né? Que normalmente um técnico vai lá e danifica na hora de abrir, né? Enfim. Mas tirando o FPC e periférico, eu tenho quase certeza que esse é o primeiro caso que eu pego de sinal fraco de Wi-Fi que o defeito se encontra na placa e eu já quero compartilhar com vocês. Mas antes, né, galera, algo que eu vejo muitos técnicos fazendo aí, já vai mexer na placa direto. Pega um aparelho com defeito e direto já mexe na placa. Então, por exemplo, esse 13 Pro aqui, como eu vou colocar na foto aqui para vocês no vídeo, ele não encontrava rede. Então o lojista me enviou um outro aparelho para a gente poder fazer comparações. E como está na foto, vocês viram que o 13 Pro azul, tá? Que se eu não me engano é o da direita, ele encontra duas redes Wi-Fi. E o 13 Pro dourado, que é o da esquerda, ele encontra 5 ou 6 redes. Né? Vocês podem ver. E agora eu vou colocar uma outra foto também, onde eu inverti as placas. Então peguei a placa do 13 Pro azul, coloquei no 13 Pro dourado e peguei a placa do dourado e coloquei no azul. Por que que eu fiz isso? Para descartar totalmente uma falha de periférico, tá? Porque eu já tinha testado, eu fiz isso depois de testar uma das antenas, tá? Testei uma das antenas, troquei e o sinal continuou fraco. Então, eu peguei a placa, inverti e aí, conforme está na foto aí que eu coloquei para vocês, a placa do dourado deu sinal normalmente no azul e a placa do azul não deu sinal no dourado. Então a gente consegue ter certeza que é uma falha na placa, né? Não é uma falha de periférico. Se fosse uma falha de periférico, a placa do dourado também ficaria com sinal baixo aqui no azul. Beleza? Então deixa eu mostrar aqui para vocês que depois do reparo, tá? O azul se encontra localizando as 5 ou 6 redes, né, que encontra aqui, ó. Vou até ligar o dourado para vocês verem também, que ambos estão ok, né, para não falarem aí que a placa aqui está invertida, beleza? Ó, dourado aí também encontrou 5 redes, né? Um encontrou 6, o outro encontrou 5, beleza? Então, quero compartilhar com vocês aqui aonde que tá essa falha, tá? Aonde que tá esse problema aqui do 13 Pro. Beleza, a gente está abrindo aqui, galera, o esquema. Primeiro, tá? O que que eu fiz? Quando eu observei que a placa do dourado na carcaça azul dava o sinal de rede normalmente, eu fui desconectando as antenas que poderiam ser o defeito, até descobrir qual antena que quando eu desconectava, o sinal caía ali para em torno de 2 ou 3 redes, que era o que ele buscava, no máximo 3 redes, tá?
E aí eu cheguei na antena, na antena desse FPC aqui, tá? Desse conector aqui, ó. Se a gente observar, ela fica bem do lado das câmeras traseiras, tá bom? Bem do lado. Ela fica debaixo do flex de uma das câmeras traseiras. Então aqui, ó, eu vim nesse FPC da placa com defeito e vim medindo pino por pino. E a única diferença que eu encontrei foi no pino 13. O pino 13, na placa que estava ok, na placa que estava boa, ou seja, do iPhone 13 Pro dourado, ele dava um valor de 0,4 na escala de diodo reverso. Dava uma resistência de 4. Já a placa do 13 Pro azul dava um valor de 36. Então é uma diferença muito pequena, tá? Observem aí que ambos, por exemplo, se eu fosse pela escala de continuidade, ambos iriam bipar no multímetro. Então é uma falha, é um detalhe muito pequeno que se a gente não ficar atento, a gente não pega essa falha. Então aqui, ó, eu percebi que tinha uma diferença, né? Na placa boa dava um valor de apresentava 4 no multímetro e o azul apresentava 36. Então desmembramos a placa. Se vocês observarem, ó, essa malha, esse pino, ele vai direto para as costas da placa. Então a gente tem que desmembrar. Não tem nenhum filtro, né? A minha esperança era que tivesse algum filtro aqui em volta do FPC que tivesse danificado, alguma coisa assim, né? Ou algum componente aqui no lado de cima da placa que tivesse danificado. Mas não, a gente tem essa trilha, ela leva direto para o lado oposto, tá? Na cara A ainda, ó, que está a CPU do aparelho, tá? A gente ainda está na cara A. Deixa eu até aumentar aqui. E aí, ó, a gente vem para esse lado da placa e esse componente aqui, esse triplex, estava com problema. Vou colocar a foto aqui para vocês. Ele estava, fechou um curto bem aqui e ele estava até carbonizado, conforme dá para vocês verem na foto. A gente fez a substituição desse componente, rebalamos aqui a interpose, soldamos a placa e o aparelho voltou a funcionar o Wi-Fi normalmente, né? Logo após a substituição, eu medi de novo o pino 13 aqui no FPC e estava apresentando um valor de 4 lá no multímetro. Então, ok, a princípio falha resolvida, né? E após a gente unir as boards novamente, a gente constatou aí que realmente era somente a falha aqui nesse componente. Bom, pessoal, então é isso. Esse é mais um vídeo de diagnóstico, tá? Uma falha bem curiosa, bem difícil de aparecer na bancada. Como eu disse para vocês, é a primeira vez que eu pego, tá? Quase certeza que é a primeira vez que eu pego uma falha de sinal fraco de Wi-Fi que está na placa e não em um periférico ou em um FPC, por exemplo, que pode ser também, às vezes um técnico na hora de abrir o aparelho danifica o FPC, então pode ser sim, entre aspas, né? A gente pode falar que é um defeito de placa, mas tirando esse detalhe do FPC, eu acho que eu nunca tinha pegado, tá? Então fica a dica aí do diagnóstico, um detalhe muito pequeno que talvez o técnico, a maioria dos técnicos passaria ali como uma diferença, né? Uma tolerância ali na medição do multímetro, beleza? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se já pegaram também iPhone com falha na placa, relacionadas aí a sinal fraco de Wi-Fi ou Bluetooth. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e deixar aquele like também, que isso ajuda muito o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima.